Ei. Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para levarmos o nosso louvor a Ele, para que estejamos mais perto dEle e fazemos disso a nossa oportunidade para elevar o nosso culto de aroma suave ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele venha ministrar aos nossos corações neste momento. Pai, é com grande alegria que nós entramos em Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor venha estar conosco em todos os instantes, Pai, assim como o Senhor falou para nós em Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha conduzir, meu Pai, este culto, trazendo palavras de refrigério, meu Deus, de consolação, Pai, para que o Teu nome seja louvado, meu Deus, através de nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te convidamos, Espírito de Deus. Nós te convidamos para estar aqui mais próximo e mais perto. Esse é o nosso pedido grato e sincero, Senhor.
Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas, Senhor. Mude as coisas de lugar, Senhor. É o nosso desejo, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós sabemos, Deus, que apenas um minuto em Tua presença, Pai, vale mais que uma vida inteira, Senhor, do que não Te conhecer por apenas este minuto, Jesus. Oh, Pai, é por isso que nós Te pedimos, Senhor, faça com que este minuto que estamos na Tua presença, Senhor, seja eterno, Pai. Que estejamos em Tua presença, meu Deus, todos os dias da nossa vida, Senhor, que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Eu quero viver este minuto com toda a minha vida, Senhor. Eu quero viver este minuto com toda a minha vida, Senhor. Apenas um minuto em Tua presença vale muito mais, Senhor. Vale mais que uma vida inteira sem Ti. Apenas um minuto em Tua presença vale mais que uma vida inteira sem Ti. Eu quero viver este minuto com toda a minha vida, Senhor. Eu quero viver este minuto com toda a minha vida, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar. Enche a nossa vida. Enche a minha vida, Senhor. Nós pedimos, Pai, enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche minha vida, Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Queridos irmãos, pessoas que estão conosco esta noite,
Nós somos muito gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui hoje e os irmãos perceberam, em Conquista pelo menos, e em toda a região, o quanto a chuva causou um certo susto, né? Então a gente teve queda de energia, algumas outras adversidades apareceram e a gente teve um pouco de dificuldade para fazer esta live, para apresentar esse culto. Mas graças a Deus, até esse momento, apesar do som em uma das lives do Filhos da Graça anteriormente estar ruim, eu não sei se agora está bom, a gente mudou o conector aqui para ver, mas o pessoal migrou para Cristiano, talvez Filhos da Graça esteja bom novamente. No entanto, se dá para você assistir bem e ouvir bem de onde você está agora, o seu audiovisual está legal, então eu quero convidar você para compartilhar comigo esta palavra de Deus que está registrada no livro dos Filipenses, capítulo 4. Esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreve ao grupo de irmãos que se reúne na igreja de Filipos, num lugar próspero e que estava em uma situação e uma circunstância que merecia um certo cuidado devido aos anseios dos irmãos no momento em que o apóstolo escreve a carta. Por isso, o nosso texto base hoje é Filipenses 4, do verso 4 até o verso 8, onde se diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, ou se algum louvor há, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Quando Paulo escreve o texto, ele está numa situação, guardadas as devidas proporções, muito parecida com a situação em que nós estamos vivendo nesses dias. Paulo está em prisão domiciliar. Ele está em Roma. Aproxima-se o tempo do seu julgamento e ele, como era cidadão romano e pediu para ser julgado em Roma, ele está lá. Ele não está numa prisão formal, mas está em casa. Ele não pode sair. Ele está num ambiente de aprisionamento. Diferente da gente que está em casa e apesar de as circunstâncias estarem dizendo é melhor não sair, nós temos a liberdade de sair. Paulo não tinha. Ele está vigiado ali por uma grande quantidade de bons soldados que não permitiria o seu livre fluxo, a sua liberdade de ir e vir, porque ele é de fato um prisioneiro. Mas quando você vai para o teor da carta do apóstolo Paulo, você começa a perceber que, apesar de estar nesse ambiente, apesar de estar aprisionado, apesar de estar vigiado,
apesar de ter tolhida a sua liberdade de entrar e sair, apesar de não ter condições de determinar o seu destino como caminhante naqueles dias, a mente de Paulo está absolutamente livre. A mente de Paulo está liberta. A gente sabe que na nossa geração principalmente, muitas pessoas, mesmo tendo a liberdade de ir para onde quiser ir, ainda assim não existe de fato uma liberdade em sua existencialidade, porque a sua mente não está liberta. Porque de algum modo a sua cabeça está presa. Há obscuridades que cercam essa pessoa de um lado e de outro, de tal forma, de tal maneira, que ela é uma pessoa em estado escravagista. É um escravo, não é um livre. Foi falando a pessoas em circunstâncias como estas que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós temos aqui é uma liberdade que não é concedida quando as portas de uma prisão é aberta. Não é uma liberdade concedida quando uma carta de alforria é assinada. Não é uma liberdade concedida quando um senhor diz ao seu escravo: pode ir. Não é uma liberdade concedida quando um governador, quando um representante público diz: as portas da cidade estão abertas para você entrar e sair a hora que você quiser. É uma liberdade que não está condicionada ao espaço-tempo. É uma liberdade que não está condicionada a condições físicas. É uma liberdade que não está condicionada ao lugar onde você está, mas sim como a sua mente está funcionando. Como a sua mente consegue gerir as coisas que acontecem ao seu redor. Ou seja, no texto em que nós estamos lendo aqui, essa liberdade está condicionada à forma como nós administramos as nossas emoções. E não é coisa fácil. Administrar a emoção, administrar os sentimentos, em um tempo como esse, não é fácil. Principalmente para nós que estamos acostumados a coisas fúteis na vida. Nós não estamos acostumados a viver daquilo que é básico. E olha só como isso está sendo retratado em nossa geração, no mundo inteiro. Porque a economia mundial caiu completamente. Toda a economia, em todos os países, caiu. E por que caiu? Porque hoje nós só podemos comprar aquilo que é básico, aquilo que é essencial para a vida. Nós não podemos comprar aquilo que a gente julga ser fútil. Aquilo que não é realmente necessário. Aquilo que não é essencial. Como nós estamos acostumados àquilo que é fútil, nós não estamos acostumados a viver de fato com aquilo que é básico e existencial. Então a gente começou a surtar na nossa vida. A gente começou a ver que algumas coisas que estão chegando para a gente não são suficientes para nos satisfazer. Porque nós julgamos serem necessárias coisas que não são necessárias. Isso é tão básico, isso é tão claro, melhor dizendo, que a nossa geração é a geração que troca o essencial pelo desnecessário. Troca o que é basilar, o que é básico, o que é fundamental, pelo fútil, pelo descartável. Então o mundo está em declínio econômico por causa disso. É uma das primeiras razões. Porque a gente está acostumado com aquela coisa que é, de fato, fútil. É claro que, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, existem outros elementos. Mas o que nós estamos pensando? O que nós devemos conceber? O que nós devemos precisar na nossa
realidade hoje, na nossa vida existencial hoje. O que o apóstolo Paulo produz em nosso coração quando ele escreve essa carta aos irmãos de Filipos? O que a gente pode absorver de compreensão no texto que está escrito aqui? Primeiro, a gente absorve aquilo que não está dito, que é a alegria do apóstolo Paulo, que é a sua capacidade de ler a vida de forma diferente, de demonstrar uma alegria que não está nas concepções humanas, nos conceitos humanos. Porque quando a gente trata a alegria apenas como um sentimento, a gente acaba se transformando em seres muito confusos. Quando a gente trata a felicidade como um conceito sentimental, emocional, a gente acaba ficando confuso quando a gente lê algum texto da Bíblia. Porque a alegria que está escrita, por exemplo, quando Jesus diz várias vezes, bem-aventurado ou feliz é aquele que... Ele vai apresentar razões de felicidade que contradizem as razões da nossa felicidade. Então, entre aspas, eu sou feliz ou estou feliz quando eu não sou perseguido. E Jesus diz que feliz é aquele que é perseguido. Então, o conceito de felicidade e de alegria no texto sagrado é diferente do conceito que nós temos, como se a alegria ou o sentimento de felicidade fossem questões emocionais. Mas, na verdade, são muito mais do que isso. Estão além de qualquer tipo de questão que seja emocional. A nossa alegria depende da forma de fato como nós enxergamos a vida. Então é possível que alguém que serve a Deus não esteja bem e não esteja feliz? É possível que alguém que entregou a sua vida a Deus todos os anos da sua existência, todos os dias e todos os minutos, sinta tristezas e angústias? É possível que alguém que conheceu a Deus na sua intimidade, não apenas de ouvir falar, também possa em algum momento da sua existência sentir uma angústia tão profunda e uma ansiedade que ele não consiga administrar os seus sentimentos? Paulo vai mostrar que é possível sim. É por isso que ele diz que é diante de Deus que nós temos que apresentar as nossas ansiedades. O que ele está dizendo é que é comum do ser humano, quem serve a Deus também é humano, e é comum do ser humano sentir ansiedades, ter necessidades básicas que, quando elas não são apresentadas a ela uma solução, uma realização, é possível que a gente sinta angústia, tristeza por causa disso. Então, se nós somos seres humanos, de fato, nós podemos sentir angústias e tristezas. E isso alcança a humanidade de tal maneira que, com muita frequência, a gente ouve falar de pessoas que estavam servindo a Deus e, de repente, praticaram suicídio, tiraram a sua própria vida. Porque a vontade de morrer superou a necessidade de viver, ou o contrário, a necessidade de morrer superou a vontade de viver. E às vezes há pessoas que estão em condições como esta. Se você procura uma pessoa em estado profundo de depressão, por exemplo, e pergunta a ela, você quer morrer? E nela ainda existe um fio de esperança pela vida, ela vai dizer não. Mas se você disser a ela, então saia desse quarto, ela vai dizer, eu não posso, eu não consigo. Porque a emoção negativa tomou conta dessa pessoa de tal maneira que ela não consegue guiar os próprios passos. Ela foi tomada por um olhar da vida que
adoeceu o seu corpo, adoeceu a sua mente, adoeceu o seu psique, adoeceu todas as suas emoções. Paulo está dizendo que isso é possível de ser recuperado. E naquele tempo ainda, que não existia nenhum tipo de tratamento médico, ele vai dizer que só é possível superar essas angústias ou essas ansiedades da vida quando a nossa esperança está transcendendo todo e qualquer olhar material, físico, visível, palpável desta vida. É o que ele vai dizer mais adiante, quase no capítulo 4, que encerra a carta aos irmãos de Filipe. Se o nosso olhar não estiver numa expectativa futura, se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, se as mensagens que nós ouvirmos, se as músicas que nós cantarmos, criar futuras, de superação de circunstâncias, a nossa alma não será liberta deste sentimento de ansiedade que toma conta do planeta. Então eu preciso voltar ao tempo em que a minha alegria é a expectativa da volta de Jesus. Eu preciso voltar ao tempo em que a minha alegria é a esperança do que vai acontecer comigo quando esta vida se encerrar. Porque se eu for sustentado pelas expectativas presentes, pelas expectativas desse mundo atual, então eu não terei condições de superar as angústias e as ansiedades desse tempo presente que urge em nós a necessidade absurda de ter aquilo que é supérfluo, de ter aquilo que não é essencial, de ter aquilo que é descartável. E todos os anos eu preciso de um celular novo, de um carro novo, de uma casa nova, de alguma coisa que traga para mim algum tipo de novidade, porque a vida desse tempo presente é uma vida que se dirige pelas expectativas da novidade. Daí, às vezes, aquilo que é simples e puro no Evangelho não ser bem aceito por algumas pessoas que querem ver uma novidade, que querem ver um culto diferente, que querem ver pirotecnia, que querem ver fogo, que querem ver fogos, que querem ver algum tipo de manifestação que seja uma novidade para chamar a sua atenção. Aquilo que é puro, que é essencial, que é básico, aquilo que nutre a alma, aquilo que alimenta, que é a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, não é mais atrativo para muitas pessoas que estão presas em questões do tempo presente. O apóstolo Paulo vai mostrar que uma outra coisa que vai nos ajudar a superar as circunstâncias adversas é a proximidade de Deus. É o fato de o Senhor estar perto. É tão bonito quando ele diz isso no verso 5. Quando ele vai falar a respeito do nosso comportamento, da nossa moderação, da nossa equidade, como um elemento necessário à vista dos homens. Ele encerra o verso 5 dizendo: perto está o Senhor. Por que o Senhor está perto? Ou porque eu devo pensar na presença de Deus o tempo inteiro? Porque a presença de Deus, ela me equilibra. Se eu penso que o Senhor aqui está perto, eu me sinto mais equilibrado no que diz respeito às declinações da minha carne. Porque se a minha justiça, que aqui é comportamento humano, é a ação de um homem que disse: eu sirvo a Deus a partir de hoje, e aqui é a minha justiça, a minha equidade, o meu moderamento, a minha forma de me comportar, que deve ser vista pelos homens e admirada e louvada pelos homens. Se eu sei que o Senhor está perto, essa minha moderação e esse meu comportamento, ele terá um equilíbrio mais razoável. O meu caráter será moldado o tempo inteiro. E eu sei que o Senhor é invisível, e mesmo não vendo o Senhor, eu sei que Ele está perto. E você sabe que o caráter é exatamente minha forma de me comportar
quando ninguém está aqui, entre quatro paredes, quem sou eu? O que eu faço? Será que as pessoas poderiam saber do meu comportamento quando outras pessoas não estão presentes? Então, quando Paulo diz perto está o Senhor, primeiro ele está dizendo, é bom que você se comporte adequadamente, sendo moderado pela presença de Deus ao teu lado. Assim haverá equilíbrio no teu modo de ser diante das pessoas. Segundo, quando Paulo está dizendo que o Senhor está perto, ele está falando sobre segurança. Ele está dizendo que você não precisa ter tanto medo, você não precisa se sentir tão inseguro. Você não precisa panicar. Você não precisa ter esse pânico. O Senhor está perto. O Senhor te abraça, o Senhor te conforta, o Senhor te consola, o Senhor te levanta, o Senhor te ajuda, o Senhor te dirige, o Senhor te ajuda a administrar esta tua emoção. Então, se o Senhor está perto, eu não devo agir apenas como alguém que está perto, mas que eu não conheço e com quem eu não tenho intimidade ou qualquer tipo de comunicação. Se o Senhor está perto, eu devo aproveitar esta segurança para poder conversar com Ele. É por isso que o apóstolo vai dizer, nesses versos 6 e 7 aqui, que são talvez os mais conhecidos, a respeito de apresentar ao Senhor as nossas ansiedades, tudo em detalhe, nós devemos apresentar a Ele, porque na oração, a petição sendo feita, e em tom de súplica, e ao mesmo tempo com agradecimento, há uma movimentação maior de Deus em nosso favor. Por quê? Porque Deus está vendo que há um ser humano interessado em buscar a Deus, em colocar-se em absoluta dependência de Deus, porque ele não está só orando, ele não está só pedindo, ele está suplicando, ele está se dobrando diante de Deus. E a súplica é aquele rogo humilhado de quem tem uma necessidade absurda, e não importa a vergonha que irá passar, essa pessoa vai suplicar, vai buscar e vai clamar para que o seu favor seja atendido. E ao mesmo tempo agradecendo, porque a ação de graça, um coração grato, é algo essencial quando eu estou buscando alguma coisa de alguém. Deus espera que nós tenhamos corações assim, que sejam absolutamente agradecidos diante da presença dele. E o apóstolo ainda vai dizer que quando isso acontece, então, algo no nosso interior também acontece. Quando nossa relação com Deus, quando o nosso olhar para a presença de Deus perto é despertado dessa forma, e a gente busca a Deus apresentando a Ele de forma detalhada as nossas ansiedades, sem nenhum medo, sem nenhum preconceito, sem vergonha nenhuma de dizer para Deus aquilo que está no nosso interior, aí Paulo diz que o Senhor vai guardar as nossas emoções, ou seja, a paz de Deus, primeiro, que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que não dá para se compreender pelo entendimento humano. Como é que alguém em situação de guerra pode estar bem emocionalmente? Como é que alguém em situação como essa, que afeta tanto as emoções, pode se sentir tão bem? É incompreensível, a paz de Deus incompreensível, Paulo está dizendo. E essa paz guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. Ele está falando de emoção e ele está falando de razão. Porque quando a emoção é atingida, muitas vezes a nossa razão também acaba sendo afetada de algum modo. Ou seja, se as nossas emoções são atingidas, a nossa forma de olhar a vida se transforma. Então, na oração, a gente busca de Deus também nossa alma protegida e a nossa mente protegida, para que a nossa emoção mal administrada
não mude a nossa forma de pensar. Deu para compreender isso? É simples. Tem muitas pessoas que você sabe que tem um determinado pensamento. Uma pessoa forte, uma pessoa equilibrada. Só que ela passa por um abalo emocional tão grande que as suas convicções, a sua força, tinha certeza, é abalado. Então a emoção e a mente são abalados. Coração e conceito acabam andando juntamente. Quando o sentimento é abalado, então os conceitos acabam sendo mudados. E Paulo diz: coloque diante de Deus todas as tuas ansiedades, para que essa paz que está acima da compreensão humana guarde os teus sentimentos e guarde a tua mente. E ele começa o texto que nós lemos, que é o versículo 4, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele reverbera, ele repete, ele diz mais uma vez: outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a alegria, com uma consciência de quem pertence a Deus, deve reverberar, deve ser apresentada e reapresentada, deve ser algo falado diante de uma caverna aberta para ecoar. Você fala e uma voz, hoje você repete aquilo que você... É assim que a nossa vida deve se alegrar. Nossa mente se alegra e o nosso coração se alegra. Nosso coração se alegra e a nossa mente se alegra. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E alegrar-se aqui é deleitar-se. Deleitar-se é ter prazer em Deus como se tem prazer, isso é literal, em uma comida, em um alimento gostoso. Era isso que o salmista estava dizendo. É um apetite imenso por um determinado alimento. Um prazer que pode ser comparado a esse prazer de comer uma coisa que você ama comer. E que você não enjoa de comer, porque é algo que te traz um prazer muito grande. Porque, como por exemplo, quem ama chocolate e come um chocolate, então algumas vitaminas do cérebro começam a se movimentar ali, o prazer começa a se movimentar em algum lugar do cérebro ali. Quem está comendo o chocolate acaba sentindo uma alegria transcendental. Você entende isso, você que é chocolatra, né? Estou dizendo que deleitar-se no Senhor é ter esse prazer. Prazer de algo que é mais do que básico e mais do que essencial para a sua vida. É por esta razão que o texto, Mateus faz questão de dizer que quando Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, ele recebeu de forma gostosa, gostosamente. Gosto de prazer, de alimento. Ele estava dizendo que alegria imensa, que prazer imenso em ter o Senhor na vida. E deve ser esse o nosso prazer e a nossa alegria de ter a graça e a presença de Deus em nossa existência. Eu quero orar por você que está nos ouvindo nesse instante. Daqui a pouquinho a gente canta mais uma canção antes de encerrar, mas depois da oração tem alguns avisos também. Então, se você puder fechar os seus olhos, faça isso, por favor. Ó Deus amado e poderoso, nós somos gratos a Ti por esse instante, por esse momento de reflexão. E colocamos as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez, com corações gratos, com necessidades que precisam ser apresentadas com súplica. E é por isso que nós declaramos a Deus o quanto nós precisamos do Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos muito do Teu favor. Nós precisamos muito da Tua graça. Principalmente tantas pessoas que estão hoje nos assistindo e, quem sabe, vivendo angústias horríveis na sua vida.
que o Espírito Consolador possa alcançar essa pessoa no lugar mais íntimo e chegar até o foco, até o nascedouro desse sentimento negativo que essa pessoa talvez nem saiba, nem conheça. Peço ao Senhor que vá até lá. E não importa que tenha sido